É com muito carinho que, nesse instante, nós gostaríamos de oferecer a vocês subsídios, mas principalmente orientações para que nós possamos divulgar a prática do Evangelho dentro dos lares. Nós gostaríamos de, primeiramente, começar lembrando o que significa Evangelho no lar. Nós temos que pensar, em primeiro lugar, que quando nós estamos falando de Evangelho, nós estamos falando da mensagem de Jesus. Então, significa abrir um espaço na nossa casa para que nós possamos pensar em Jesus, estudar Jesus, conhecer Jesus, mas principalmente aprender a viver o amor através do que Ele nos ensinou. Dentro do nosso maior compromisso, que sem dúvida alguma é a família. Então, quando nós falamos de Evangelho dentro do nosso lar, significa estar conseguindo um auxílio para recuperar a maior de todas as instituições, que é a família. A doutrina dos Espíritos tem um compromisso enorme com Jesus, de recuperar e sustentar essa instituição divina. Essa instituição montada por Deus, com o propósito de educar e reeducar o espírito que chega de volta na escola da vida. Uma instituição montada por Deus, que apesar de todo o combate que nós estamos vendo aí no dia a dia, em relação a validade desta instituição, ela vai perseverar, ela vai existir para sempre, porque foi criada por Deus. E o que é de Deus é para sempre, e é sempre melhor para nós. Nós precisamos lembrar que não importa qual seja a estrutura da nossa família, a solução vai ser sempre amar dentro do lar. Meus filhos, seus filhos, nossos filhos, como está montada a minha família, não importa. O que importa é o amor que eu dou para quem está tão próximo de mim. E nós precisamos lembrar também que, nesse momento, nós estamos vivenciando muitos desafios dentro do lar. E quando esses desafios chegam, sejam eles quais forem, nós precisamos lembrar de nos unir. Porque quando a dor chega, ela não vem para rachar a família. Ela não vem para dividir a família, para separar a família. Ela vem para que nós possamos perceber que juntos fica muito mais fácil de nós caminharmos, que dividindo o problema fica muito mais fácil para todos. Não sobrecarregamos ninguém. Portanto, nós precisamos recuperar essa família e ajudar a sustentar essa instituição. Mas como recuperar essa família? Como ajudar esses corações a entenderem a importância que aquele núcleo familiar tem no nosso caminho, na nossa vida? Não existe outro remédio. Nesse momento, como em toda a história da humanidade, Jesus é a solução para todos os problemas. E novidade. Novidade para a grande maioria da humanidade. E quando nós falamos, portanto, de Evangelho no lar, significa abrir um espaço dentro da nossa casa para levar para lá a solução para as nossas dores, para os desafios que existem ali dentro. Mas, sem dúvida alguma, é um hábito muito novo. É um hábito que a grande maioria da humanidade não confia nesse momento. Mas nós precisamos entender que, assim como dentro da nossa casa, nós temos um espaço, um horário para levantar, para se alimentar, para tomar banho, para sair, para voltar. Nós precisamos começar a incluir dentro dessa nossa rotina diária o alimento para o nosso espírito. Nós precisamos adquirir esse hábito novo ligado ao bem. E não é fácil, muitas vezes, nós nos habituarmos a hábitos do bem. Mas nós precisamos sempre lembrar de que, quando eu falo de Jesus, eu preciso rever o conceito que eu tenho de Jesus. Eu preciso, inclusive, questionar: quem é Jesus? Por que se fala tanto em Jesus?
Por que nesses últimos tempos a sua mensagem está sendo aí falada por tantos cantos, por tantos templos, por tantas igrejas? E é num livro fantástico chamado O Consolador, numa parceria de amor de Chico Xavier e de Emmanuel, na pergunta 243, que nós temos com todas as letras a resposta para uma dessas nossos questionamentos. Em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta desde os seus primórdios. Portanto, hoje nós já sabemos, espírito mais perfeito que já passou por aqui, ninguém a ele se compare, como nos ensina Bezerra de Menezes, está tomando conta do nosso planeta desde a sua formação. E olha que isso faz muito tempo, 4 bilhões e 500 milhões de anos. Desde que aquela bolinha de fogo se deslocou do Sol, iniciou seu processo de resfriamento da crosta, para dar depois a oportunidade da vida no nosso planeta, ele já estava ali, como nos ensina Emmanuel, no primeiro capítulo do A Caminho da Luz. Já estava ali assessorando, já estava ali coordenando uma equipe de espíritos altamente elevados que fazem todo o governo do nosso planeta. No Livro dos Espíritos, Kardec pede para a espiritualidade um modelo, um guia, um porto seguro para todos nós. E a resposta dos benfeitores espirituais é um convite. Veja Jesus, vede Jesus, conheça Jesus, estude Jesus, para que cada um de nós, por si mesmo, possa descobrir nele o modelo, o guia da nossa vida. E nós lembrarmos que a doutrina dos Espíritos é um auxílio enorme para que nós possamos definitivamente entender Jesus. E, principalmente, viver Jesus. Viver a lei de amor que ele veio exemplificar. A verdade chega para nós com compromisso, para que de posse da verdade, nós possamos agora finalmente entender do que Jesus estava falando, entender quais os recados, os ensinamentos contidos nas parábolas, o ensinamento do perdão, como vivenciar esse perdão. A doutrina dos Espíritos vem para nós trazer a grande revelação da nossa transcendência, que somos espíritos imortais. E só temos o que damos, só temos a felicidade que damos, só temos o perdão que damos. O sábio de Assis nos ensinou isso, que é dando que se recebe, é amando que se é amado. Reforçando o ensinamento milenar que nós estamos muito resistentes para aprender. E quando nós colocamos dentro da nossa família o hábito de reservar um tempo, assim como eu tenho tempo para várias outras atividades, reservar um tempo, reservar alguns minutos da semana para pensar em Jesus. A espiritualidade não precisa de muito tempo para nos dar sustentação, para nos dar equilíbrio, para nos dar força. 15, 20, 30 minutos são suficientes para que eles possam nos fortalecer nesses nossos maiores compromissos, que são justamente nosso compromisso dentro do lar. Quando nós falamos, portanto, de evangelho no lar, nós precisamos entender que a finalidade dele é nós nos aproximarmos da mensagem de Jesus, conhecer, entender o que Jesus nos convida a fazer e colocar isso em prática. E a gente tem que ficar muito tranquilo em relação a isso, porque quando a gente vê a mensagem de Jesus, nós conseguimos entender que é muita coisa, é muito amor. E talvez a gente não se sinta muito apto para viver tudo o que Jesus viveu, mas nós não vamos virar espírito de luz nesta encarnação. E a espiritualidade sabe disso. O que é que ela quer de cada um de nós? Esforço, coragem, perseverança, para não desistir, porque desistir é a porta larga. Isso nós já estamos fazendo há 2000 anos. Portanto, o Evangelho no Lar é um auxílio para eu persistir nesta encarnação, naqueles compromissos que assinamos com letra de ouro no mundo espiritual. Além disso, nós criamos um momento ligado ao bem. Imediatamente, a nossa casa, o nosso lar, entra
como registro para a espiritualidade. E as altas esferas da vida nos dão cobertura para que nós possamos viver um momento de paz, de compreensão, até a oportunidade de nós nos unirmos um pouco mais com aquelas criaturas. Pegar a lição do dia, examinar para si mesmo, aplicar a si mesmo e rever comportamentos, rever posturas, para quem sabe daqui a um tempo, no mundo de regeneração, esse momento do Evangelho no lar, talvez nós mais amadurecidos, um pouco mais evoluídos, nós tenhamos coragem de fazer do momento do Evangelho no lar, o momento em que nós vamos ler Jesus, pensar em nós, olhar para quem está do nosso lado e falar assim: você me perdoa, me desculpa, eu fiz mal. Rever os nossos comportamentos, as nossas palavras e nos harmonizarmos, zerarmos o cronômetro das mágoas e sairmos da mesa do Evangelho renovados no amor. Nós precisamos, nesse momento, porque essa reflexão é para o futuro, mas para o momento, nós precisamos ainda saber até como montar um momento de paz na nossa casa. A gente precisa de um roteiro, porque nós, muitas vezes, não sabemos nem como falar com Deus. E a doutrina dos Espíritos nos ensina uma porção de técnicas que facilitam esse nosso diálogo com Deus. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que Evangelho no lar é com o Evangelho segundo o Espiritismo. Não nos esquecermos que esse livro, como nos ensina Kardec, lá na introdução, ali dentro foi colocado todo o código de moral de Jesus, um código de moral universal, que se colocarmos em prática, nós vamos melhorar o nosso relacionamento com todo mundo à nossa volta. E nós precisamos divulgar esse livro para que as pessoas possam ter auxílio para entender Jesus. E quando a gente fala de Evangelho no lar, nós precisamos também pensar que, assim como a gente comentou já, que temos horário para tudo, precisamos ter horário também para reservar para Jesus. Mas por que a gente tem que marcar um dia e o horário? Isso já revela o respeito que estamos tendo para com esse momento. A importância que estamos dando para este momento. Convidarmos a nossa família, mas não cobrarmos deles a presença, porque nós sabemos que muitos ali não estão prontos, não vão entender a nossa proposta. Se ninguém acertar, vamos fazer sozinhos. Vamos fazer sozinhos, mas nós já sabemos que esse sozinho não existe. Quando nós elevamos o pensamento ao alto, imediatamente, um benfeitor amigo se aproxima de nós para nos ajudar nesta elevação e nesse nosso encontro com Deus. Por isso que Jesus sabiamente disse: onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu ali estarei. Porque basta elevar o pensamento, imediatamente um benfeitor amigo se aproxima de nós. Quanto tempo dura esse Evangelho? 15 minutos, 20 minutos, não mais que 30 minutos. A espiritualidade, como nós já dissemos, não precisa de muito tempo para agir na nossa casa. O que os benfeitores vão fazer nesse momento? Vão principalmente higienizar o nosso lar da sujeira que nós mesmos fizemos. Quando temos os nossos pensamentos de mágoa, de raiva, de desespero, de rancor, quando gritamos, quando batemos porta, quando batemos as gavetas, nós automaticamente plasmamos em torno de nós energias extremamente nocivas que vão ficar ali dentro da nossa casa. O que os benfeitores vão fazer na hora desse momento? Com a nossa autorização, com a nossa participação, com a nossa súplica de pedido de ajuda para o alto, vão fazer a higienização do nosso lar, para que a atmosfera, o ambiente doméstico possa ficar mais propício. Precisamos entender, inclusive, que quando a gente fala de Evangelho no lar, observemos, a gente precisa começar com uma prece e terminar com uma prece. Começar com uma prece, por quê?
Porque a prece é o momento em que nós precisamos nos desligar de todos os nossos afazeres. Jesus nos ensina a prece do Pai Nosso, mas nós muitas vezes nós percebemos que nós fazemos da prece só uma relação de pedidos, mas a prece não é só pedir. A prece é subir, é se elevar, entrar em contato com as altas esferas da vida, fazer com que a nossa prece seja em sentido vertical. Se nós só ficarmos pensando nas nossas dores, nas nossas preocupações e conversando com Deus, como diz o professor Herculano Pires, a nossa prece não sai do barro da terra. Quando nós fazemos esse esforço para subir em busca de uma comunhão com a paz, nós fazemos essa subida, essa elevação que principalmente vai nos levar ao encontro da paz. Então nós precisamos fazer uma prece para começar a entender Jesus, para ler Jesus. E principalmente nós temos muita confiança nesse momento, porque nós sabemos, nos diz o Evangelho, a própria dúvida já põe barreiras entre nós e a espiritualidade. Por isso que o Evangelho precisa dessa prece. E muitas vezes a gente fala assim, comece o seu Evangelho com uma prece espontânea. Ah, mas eu não sei fazer uma prece espontânea. Fale com o coração. Jesus, estamos abrindo a porta da nossa casa. Permita que seus missionários da luz visitem a nossa casa, invadam a nossa casa com a sua luz, envolvendo a todos nós na sua paz. Quer fazer a prece do Pai Nosso? Vamos fazer a prece do Pai Nosso. Quem ensinou o Pai Nosso foi o próprio Cristo, atendendo um pedido dos apóstolos, que não sabiam orar. Mas nós também não estamos sabendo pronunciar essa prece, que não pode ser feita de forma mecânica, automática, mas prestando atenção em cada frase, porque ela é plena, completa, é a mais bela de todas as preces. Podemos incluí-la, assim, no nosso Evangelho. Logo em seguida, fazemos uma leitura de um pequeno trecho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Começa no capítulo 1. Leia um pequeno trecho. Nosso Evangelho é dividido em itens. Podemos ler um item, 2 itens, não importa, contanto que a gente não quebre muito o assunto, porque na semana que vem nós vamos continuar a leitura de onde paramos. E vamos até o capítulo 28, na oração dominical, aonde os Espíritos desdobram cada frase dita por Jesus na oração do Pai Nosso, nos mostrando o que há de belo, de bonito, de grandioso, escondido atrás dessas frases singelas e fantásticas. Depois fazemos alguns comentários sobre o que lemos. E aí, muitas vezes, as pessoas dizem assim, ah, mas eu não sei fazer comentário, eu não consigo comentar. O que é comentar? Comentar é refletir sobre o que você leu. O que você entendeu do texto de hoje? Qual foi a frase que mais mexeu com você? Qual foi a frase que, quando a gente leu, nós pensamos assim, nossa, meu Deus, isso é tudo que eu preciso ouvir hoje. Leia de novo. Isso já é uma reflexão. Isso é um comentário. Porque qual a importância desse momento? Assimilar o texto que nós lemos. Refletir sobre o ensinamento de Jesus que nós estamos recebendo naquele dia. Usar para si mesmo e não para o outro. Porque todos os ensinamentos de Jesus ainda são novidade para todos nós. E depois dos comentários nós vamos às vibrações. E nós precisamos ficar muito atentos porque muitas vezes nós não estamos sabendo fazer as nossas vibrações. Então, fizemos uma prece, subimos, lemos um texto, refletimos sobre o texto. Estamos prontos para doar. Porque vibrar não é pedir. Vibrar é doar. É doar aquilo que a gente tem de melhor, é fazer brilhar a nossa luz, entregar o nosso amor na mão desses benfeitores que tomam conta do nosso planeta, para que eles levem para onde houver necessidade. Talvez para locais que nós nem sabemos, nem podemos imaginar, mas não importa. O que importa é que, nesse momento, nós estamos dando a nossa singela colaboração para que alguma coisa melhore no nosso planeta. Aí a importância do nosso pensamento positivo nesse momento, da nossa vontade de realmente que haja paz no mundo. Por isso nós precisamos lembrar que essas vibrações, elas foram muito resumidas, porque elas precisam sair do lar, mas ao mesmo tempo não sairmos da luz.
Então, vibremos de forma geral, para que haja paz no mundo, fraternidade entre os homens. Vibremos para que Jesus chegue em todos os lares. E vibremos principalmente pela nossa família, envolvendo cada pessoa da nossa família. E aí não vale pular ninguém. Vamos fazer essa luz parar justamente naquela pessoa que nós mais temos dificuldade de conviver. Envolver em luz. Porque se ela muda, todos nós vamos sair ganhando nessa convivência. Podemos fazer pedido no nosso evangelho no lar? Lógico que a gente pode fazer pedido. Mas nós lembrarmos que nós não precisamos relatar os pedidos para Deus. Até porque Deus sabe das nossas dores muito melhor do que nós. Podemos ajudar as outras pessoas, podemos mandar luz para outras pessoas, não precisamos entrar na dor daquela pessoa. Basta que nesse instante Jesus leve a sua luz, o seu amparo até aquela pessoa que está no hospital, que está precisando de luz, ilumina a equipe médica para que acerte o remédio. Então eu não preciso comentar da dor, eu preciso saber ajudar. E saber ajudar é iluminar, é levar luz. Não nos esqueçamos de agradecer. Um hábito ainda novo para a grande maioria da humanidade. Agradecer, inclusive, o auxílio que a gente recebeu. E que muitas vezes nós nem percebemos que fomos ajudados. Lembrar que depois nós podemos até fazer 1 minuto de silêncio quando temos mais pessoas junto de nós, para que cada um possa falar com Jesus, possa relatar para Jesus um pedido muito íntimo, que a gente não quer que ninguém escute. E cada um de nós abrir 1 minuto para que cada um de nós possa, em pensamento, conversar com Jesus nesse diálogo de amor e de força, pedindo sustentação. E aí encerramos, do mesmo jeito que nós começamos. Encerramos com uma prece simples: Jesus, muito obrigada. Pela casa iluminada, pelas luzes que envolvem o meu lar, pela visita de sustentação. Que Deus abençoe a todos os seus mensageiros do amor, que nesse instante dedicaram o seu tempo tão precioso para nos fortalecer e nos sustentar. Está feito. Se você achar que não consegue falar de forma espontânea, escreve num papel, não tem problema. Como você quer começar, como você quer terminar. O problema não é ler ou não ler, o problema é colocar o amor no que você está lendo, no que você está falando. Se temos crianças na nossa casa, vamos sim convidá-las, incentivá-las a participar. Se for possível, vamos abrir um espaço para elas, porque às vezes as crianças são muito pequenas e às vezes elas não entendem muito bem o nosso momento do nosso evangelho da família. Se possível, vamos abrir um espaço. Mas um dia só para elas, um momento só para elas. Mas se não for possível, vamos colocá-las junto de nós, desde pequenininha, desde um dia, um mês, uma semana. Coloca ali do lado, para participarem do nosso evangelho. Mas quando nós temos criança, nós temos que tomar o cuidado para que elas também aproveitem o ensinamento. Utilizar, em certo momento, uma linguagem acessível a elas, para que elas possam entender como colocar Jesus no seu dia a dia, assim como nós estamos nos esforçando para aprender Jesus, para colocar Jesus no nosso dia a dia, também colocar na vida dela, no relacionamento dela com o coleguinha, com a professora, com o faxineiro, com o motorista, com o amiguinho, com o vizinho, com o papai, com o irmãozinho, com quem cuida deles, para que eles possam também já ir aprendendo o relacionamento de amor. Se for possível, incluir um livro de fácil compreensão para as nossas crianças. Aqui na Federação nós temos um livro que segue o mesmo roteiro do nosso Evangelho segundo o Espiritismo e que serve muito quando nós temos crianças de 2 a 11 anos, porque é contado o mesmo sentido, o mesmo objetivo de cada capítulo, mas principalmente numa linguagem para a criança, com a oportunidade dela colorir, dela fixar de forma mais fácil o ensinamento de Jesus. Chico Xavier e Meimei fizeram um trabalho lindo, maravilhoso, deixando um patrimônio para a humanidade. Livros muito fáceis, muito acessíveis, que nós podemos acrescentar quando temos criança na nossa casa, acrescentar esses livros para que eles possam, principalmente, aprender com mais facilidade.
Num livro fantástico chamado Jesus no Lar, Neio Lúcio nos relata que Jesus, certa vez, disse para Pedro: a mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz, na conversação e no pensamento? Jesus foi o primeiro a falar dessa reunião familiar em torno da verdade. E quando nós falamos de evangelho no lar e quando incentivamos as pessoas a fazerem, muitas vezes começam a surgir algumas situações muito inusitadas que vão se transformar em excelente desculpa para a gente parar de fazer. E vamos ficar muito calmos, muito tranquilos, porque no começo a gente esquece mesmo, coloca um bilhetinho lá na porta da geladeira para nos lembrar, porque é um hábito novo, ligado ao bem, e nós ainda não estamos muito habituados. Mesma coisa quando a gente viaja, está num compromisso, está numa reunião, não fiquemos aflitos por causa disso. Se for possível, eu realizo onde eu estou, dentro de um hotel, dentro de uma casa, onde eu tenha essa facilidade. Mas se não for possível, Jesus, essa é a hora do meu evangelho. E eu não estou lá em casa. Por favor, visita o meu lar. Estou abrindo a minha porta, invade a minha casa com a sua luz. Isto chama-se fé. Muitas vezes nós nos desesperamos porque o telefone toca. Em plena vibração, estamos ali doando amor e o telefone toca. A campainha toca. Vamos agir com tranquilidade, ver se tem urgência. Olha, estou realizando o meu evangelho, eu te ligo daqui a pouquinho. Se aquela visita de amigo que chega, olha, nós estamos fazendo evangelho. Você quer participar? Pode ser que ela queira, pode ser que não. Você aguarda um minutinho, assim que nós terminarmos, nós vamos conversar. Nós espíritas, temos obrigação de respeitar a escolha religiosa do outro, mesmo que ele não respeite a nossa. Porque nós temos todas as informações para saber que Deus é Pai de todos nós, que somos todos irmãos. Lembrarmos que, muitas vezes, nós pensando nos nossos entes queridos que partiram, será que no Evangelho no Lar eu posso pensar neles? Vamos ficar atentos, porque os nossos entes queridos estão vivos, muito vivos. O que é saudade? É o amor que ficou. E vibrar por eles é levar luz, é levar amor. O grande problema é o desespero, que não resolve nem para eles e nem para nós. Desequilibra nós e desequilibra eles. Nesse momento, nós podemos fazer as nossas preces, mandando ânimo, coragem, alegria, carinho, revitalizando as suas forças. E quem que não gosta de ser lembrado? Quem que não gosta de, no mundo espiritual, de repente, lembrar que é amado, que está recebendo flores espirituais, que está recebendo principalmente o nosso carinho, a nossa amizade, a nossa lembrança. Vamos lembrando que as pessoas questionam muito para nós sobre os animais de estimação, né? Vamos ter aí a sabedoria de respeitar os nossos irmãos que estão estagiando nos reinos inferiores da criação. É lógico que eles podem permanecer no ambiente e usufruir, inclusive, de todos os benefícios de paz desse momento. Podemos colocar um copo de água para ser fluidificada? Emmanuel fala da água, André Luiz fala da água, Joana de Ângeles fala da água. Caso nós queiramos, podemos colocar. Mas não é porque eu estou tomando a água fluidificada do Evangelho que eu paro de tomar o alimento, o medicamento da ciência médica, porque ela não substitui a ciência médica. Emmanuel fala da água, André Luiz fala da água, Joana fala da água, por quê? Porque sabem que nós, em nosso atual estágio de evolução, às vezes ainda necessitamos ver a ajuda do alto materializada. Mas vamos nos lembrar que Jesus nunca ofereceu um copo de água. E ele nos dizia, a tua fé te curou. Aonde podemos fazer o evangelho? Não importa. Na sala, no quarto, na varanda, aonde nós quisermos. Não precisa ter local específico. A doutrina dos espíritos é libertadora. Não precisamos de colocar toalha, flor, música, porque espírito não se alimenta de matéria.
se alimenta de sentimento, e nós nos ligamos a Deus, a Jesus e aos mensageiros divinos pela força poderosa do pensamento. Vamos nos lembrar, a todos nós espíritas, que Evangelho no Lar é compromisso de todos nós. Vamos nos lembrar principalmente que esse Evangelho sempre vai ser útil na casa espírita, no lar, até no nosso trabalho material. Um dia no futuro, isso não é sonho não, antes de começarmos o nosso trabalho material, nós vamos fazer um evangelho, uma prece, uma leitura edificante, para que o dia comece bem. Lembrar que esse livro é patrimônio da humanidade e não está superado, porque ainda não estamos vivendo o que está escrito dentro dele. Ter confiança nesse momento, confiança na presença dos benfeitores, confiar que naquele momento eu vou renovar as minhas forças, eu vou renovar a minha vontade de viver, de seguir em frente. Aqui na Federação nós temos não só orientação, como nós temos também, nesses horários, uma assistência espiritual, para aqueles que querem criar esse momento e às vezes não conseguem, para aqueles que querem tirar dúvidas, e para aqueles que querem fortalecer esse momento na sua casa. São 18 horários que nós temos aí no nosso 9º andar, com equipes lindas de 2, de 3, de 4 pessoas, fazendo toda essa participação, essa orientação e fazendo um evangelho na prática, para que o assistido possa ver. Temos até um cartão para que o assistido que tem mais dificuldade possa se fortalecer lá na nossa sala. Lembrar, portanto, que divulgar evangelho no lar é compromisso de todos nós espíritas. Mas eu vou estender um pouco mais. É compromisso de todos nós cristãos. Lembrar que a maior novidade neste momento para a humanidade ainda é Jesus. Lembrar que o expositor espírita tem um compromisso perante o governador planetário. A doutrina dos espíritos chega para nós para ver se definitivamente, nesta encarnação, nós vamos entender do que é que Jesus estava falando. E o compromisso do expositor espírita é revelar a verdade, para que as pessoas que o ouvem possam entender Jesus. Lembrar, portanto, de colaborar na construção dessa nova era, divulgando a maior de todas as mensagens, mas principalmente exemplificando a vivência do amor. Sermos ponto de união, ponto de concórdia, ponto de paz, aonde nós estivermos. Torcermos pelo sucesso da doutrina, para que a doutrina seja falada em todos os cantos do planeta, para que as pessoas possam ter mais subsídios para entender Jesus. E para o expositor espírita, muitas vezes a gente percebe que ele não entende. Como é que ele vai fazer a palestra do Evangelho no lar? Ah, mas é só passar esse roteiro? Passar esse roteiro é fácil. Prece, leitura, comentário. Mas a grande tarefa do expositor é convencer o assistido da importância desse momento. E convencer o assistido, para convencer, ele precisa deixar claro qual é o tema dessa palestra. Evangelho no lar. Por que Evangelho no lar? O que é Evangelho? Quem é Jesus? Qual a importância da família? Falar um pouquinho da visão espírita da família. Passar o roteiro, mas nunca imaginar que esse assistido pode, muitas vezes, não estar entendendo do que nós estamos falando. Então, nós precisamos, quando vamos fazer uma palestra de Evangelho no lar, se colocar no mundo do assistido. Para entender que, muitas vezes, ele não sabe o que é prece, ele não sabe o que é Evangelho, ele não sabe quem é Jesus, ele não valoriza a família, ele não conhece a visão espírita da família. Então, não é chegar e passar o roteiro, porque isso aí nós vamos simplesmente, muitas vezes, perder um valiosíssimo tempo. Porque o que nós precisamos é enfatizar a importância desse momento e a importância de tudo isso. Lembrar que o Cristo conta conosco para semear, nos mais diferentes tipos de terreno. Semear nos mais diferentes tipos de coração. E aguardar que o tempo faça o trabalho que lhe compete. Sem cobranças, porque cada um de nós vai fazer florescer essa semente no tempo que nós quisermos.
O expositor espírita precisa, portanto, ter um estudo constante. Nós gostamos muito dessa frase de André Luiz no livro Desobsessão. Os benfeitores desencarnados e os espíritos familiares estudam sempre, a fim de se tornarem mais úteis na obra da educação e do consolo junto da humanidade terrestre. É imprescindível que os lidadores encarnados estudem também. Portanto, sempre preparar a sua palestra como se fosse a primeira vez. Não podemos transferir para os mentores, para os benfeitores espirituais, o esforço e o preparo que cabe a cada um de nós. Nós lembrarmos que servir a Jesus, como nos ensina André Luiz nos domínios da mediunidade. Jesus espera pela formação de mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. Portanto, semear a sementinha do Evangelho no lar é compromisso de todos nós espíritas, de todos nós cristãos, de todos nós que dizemos que seguimos Jesus. Não desanimar, semear nos mais diferentes tipos de terreno, ter a certeza que nós estamos dando uma singela, insignificante muitas vezes, participação na construção desse mundo, dessa nova era que nós estamos tanto aí almejando, mas que está chegando, não é utopia, está chegando. Mas que, sem dúvida alguma, que até chegarmos lá, nós ainda vamos precisar do auxílio da dor para despertar. Que nós possamos fazer essa nossa tarefa, que nós possamos divulgar o Evangelho no lar e que nós possamos, principalmente, confiar nessa tarefa sublime que Jesus colocou em nossas mãos. Que Deus nos abençoe esses propósitos que temos de, finalmente, depois de 2000 anos, tentarmos fazer parte do time do bem. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.